Oi, gente. Hoje eu tô tentando novas experiências. Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer a live ao vivo no Insta, meu oi, e no Face. Vamos ver se eu vou conseguir fazer dar certo isso. Vamos só esperar mais um pouquinho o pessoal começar a entrar. Mas vamos lá. Estamos ao vivo no Insta e no Face. No Face é a primeira vez. Nunca fiz. Vamos ver se vai dar certo. A câmera do Face tá um pouquinho pior. Primeira vez, vamos sentir como é que tá o movimento. Ih, já falou que tá sem conexão. Vamos tentar. De novo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Futevôlei Aveiro. Sinto que é o carioca. E não. Samuel Paulo Diogo de Campos. Será? Go live. Acho que agora foi. Muitas saudades. Bora pro Brasil visitar a gente. Só mais um pouquinho. Só esperar uns 5 minutinhos até mais um pessoalzinho entrar. Daí a gente já começa. Hoje a gente vai falar sobre rotina. Rotina do bebê. Por que fazer rotina? Como fazer a rotina? Algumas dicas do que colocar. Desculpa, rotina não, ritual. Diferença entre rotina e ritual, só para dar uma esclarecida na parte do conceito. Oi, Camila, tudo bom? Seja bem-vinda. Para quem está chegando agora, nunca me viu, eu trabalho como consultora de sono infantil, ajudando as mamães que estão com dificuldade para colocar os seus bebezinhos lindos para dormir. Para dormir, para fazer eles terem uma noite de qualidade. Joia? O nosso tema de hoje, então bora lá, pessoal, bora começar. Mas serve para pôr sobrinho para dormir também, tem que dar uma folga para mães, tem que ajudar a colocar os sobrinhos para dormir. Então vamos lá, gente. O tema que a gente escolheu na última aula foi rituais pré-sono. O que são os rituais pré-sonos conceitualmente e o que eles têm de diferente da rotina que a gente chama, né, propriamente dita. A rotina é tudo aquilo que a criança faz durante o dia dela. É que horas que ela acorda, que horas que ela toma o lanche, que horas que ela vai dormir, que horas ela tira a soneca, as horas do almoço. Tudo aquilo que a gente conversou na última aula. E o que é o ritual pré-sono? Para que serve o ritual pré-sono? O ritual pré-sono, ele é os indicativos que a gente acaba dando para aquele bebezinho que está na hora dele adormecer. Por que a gente precisa dar esses indicativos para esse bebê? O que acontece? Acontece que ele fica meio perdido. Quando ele acaba de chegar no mundo, eles ficam meio perdidinhos, eles não sabem direito o que é isso que eles estão sentindo. Gente, pensa assim, ele não precisava fazer nada, de repente ele precisa fazer tudo. Então, o que acontece? A gente vai sinalizando para o corpinho daquele bebezinho que está chegando a hora dele adormecer, que está chegando a hora dele ir relaxando, que está chegando a hora dele descansar, para ele conseguir dormir e ter um sono reparador, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente cria um ritual pré-sono. Tá joia, legal. E quando que a gente precisa fazer esse ritual pré-sono? Todas as vezes que a gente for colocar um bebezinho para dormir. Tanto um bebezinho de 0 a 3 meses a gente ainda não usa porque eles ainda não diferenciam muito, né?
o ritual pré-sono, desculpa, eles não diferenciam muito as sonecas do sono noturno. Eles não têm essa parte fisiológica bem formada para conseguir fazer essa diferenciação. Então, para eles, a gente ainda não precisa usar o ritual pré-sono. É legal você já ir começando, porque aí ele já fica mais fácil dele começar a entender logo de cara o que está acontecendo e já começar a ir processando todo esse mundo novo. Mas o bebezinho de 0 a 3, eles dormem muito fácil, então às vezes a gente não consegue nem fazer o ritual pré-sono. Agora, tirando esses bebezinhos de 0 a 3, a gente pode fazer o ritual pré-sono para todas as crianças, de todas as idades. Por quê? Porque o ritual pré-sono nada mais é do que preparando essa criança para ela adormecer. E como que a gente vai preparar essa criança para ela adormecer? Fazendo um processo de ir acalmando as atividades que essa criança está fazendo, a gente vai diminuindo a luz da casa, a gente vai desacelerando tudo isso para a cabecinha dessa criança já ir entendendo que daqui a pouco está na hora dela adormecer. Joia? Então é para isso que serve o ritual pré-sono, para a gente já ir dando os indicativos para essa criança, para esse bebezinho, que está na hora dele adormecer, que está na hora dele dormir. E o que isso traz para os pais? Traz para o bebê uma confiança, traz uma rotina propriamente dita e uma previsibilidade, né, que acalma esse bebê, passa confiança, e para os pais passa a tranquilidade de um bebê que vai adormecer um pouco mais fácil, um bebê que vai entender o que está acontecendo com ele e vai ficar mais fácil dele adormecer. Então, legal, entendi o que é rotina, a diferença da rotina e do ritual pré-sono. Entendido isso? Vamos dar algumas ideias do que pode ser um ritual pré-sono, porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a gente está lidando com um problema muito grande, que são os bebês, eles estão sendo hiperestimulados. Como assim os bebês estão sendo hiperestimulados? Hoje tem muita informação, tem muito barulho, toda hora a gente está com o celular na mão, toda hora tem uma televisão ligada, tem alguma música tocando, tem muito barulho, muita luz, muita informação. Então o que acontece com esse bebê? Esse bebê que chegou num mundo novo, e tudo é muito diferente para ele, ele quer aprender o máximo que ele pode. Então, todas essas informações acabam deixando ele confuso. Por quê? Porque ele quer absorver tudo aquilo. Ele querendo absorver tudo aquilo, ele fica hiperestimulado. E um bebê hiperestimulado é um bebê que tem uma maior dificuldade para dormir. Então, esse ritual pré-sono, o que ele ajuda a gente? Ele ajuda também a desacelerar esse bebezinho e fazer ele conseguir relaxar mais fácil. Então, como eu falei, ele é um bebê que ele vai adormecer mais fácil. Porque ele vai estar mais tranquilo. Porque você pegar, mesmo a gente, quando está num ambiente com muita informação, a gente não consegue simplesmente fechar o olho e dormir. A diferença é que a gente já sabe que a gente está querendo dormir. Então você vai fechar o olho, você não vai ficar brigando. Agora um bebezinho, ele não sabe que aquilo que ele está sentindo é sono. Como que é a comunicação que ele tem? Como que ele consegue falar? Ele chora. Por isso que o bebê, quando você tira ele da onde ele está e coloca ele para dormir, sem fazer um ritualzinho pré-sono, ele chora mais. Porque o que ele está falando para você? Não estou entendendo, tem alguma coisa me irritando. Socorro, me ajuda. O corpo dele demora aí uns 15, 20 minutos para conseguir mudar essa chavinha. Então esse ritual, a ideia do ritual pré-sono é simplesmente ir acalmando esse bebê e levando ele para o sono com mais tranquilidade. A ideia do ritual é essa, você encaminhar esse bebezinho para ele entendendo aos poucos, e quanto maior eles vão ficando, mais esperto eles vão ficando também, eles já vão entendendo. Na hora que você começa o ritual, ele já saca que agora tá chegando a hora de eu dormir. E gente, o ritual pré-sono não é só para bebezinho.
Criança também precisa de ritual pré-sono, também ajuda o sono das crianças mais velhas, crianças até, a gente considera que criança que tira soneca até uns de 3 a 5 anos, tem alguns que ainda tiram soneca, para a soneca deles ser mais fácil, também é legal um ritualzinho pré-soneca, pré-sono. E à noite também. O ritual pré-sono, ele pode interferir até na qualidade do sono dessa criança. O que a gente... Então, bora lá. Explicado o que é o ritual pré-sono e por que fazer um ritual pré-sono, quais são as opções de ritual pré-sono que a gente pode ter? Legal, então vamos lá. As opções que a gente tem de ritual pré-sono, como é que a gente começa um ritual? Vamos lá, se a gente quer tirar essa criança de um ambiente hiperestimulado, de uma atividade muito intensa, para ela começar a entender que o corpinho dela tem que desacelerar. Oi, Mi, tudo bom? Bem-vinda. A primeira coisa que a gente tem que fazer, desacelerar, diminuir as informações. Então, eletroeletrônicos, a gente corta. É legal assim que 1, 2 horas antes, dependendo da idade dessa criança, ela não tenha mais acesso a isso, a eletroeletrônicos. Por quê? Porque a luz que vem do celular, do tablet, da televisão, ela é muito forte, é uma luz que ela interfere na comunicação da retina com o cérebro e dos comandos que vão levando o nosso corpo a liberar os hormônios pré-sono. Então é legal 1, 2 horas antes de você ir colocar essa criança para dormir, você já não dá esse tipo de atividade para ela. Então, as musiquinhas a gente coloca, mas a gente coloca a música sem imagem, sem iluminação. A música, ela é legal sim para um ritual pré-sono. Eu vou até falar que tem algumas músicas que, para bebês pequenos, é legal até a gente usar sempre a mesma música, porque daí o corpinho daquele bebezinho já vai entender mais rápido. A hora que começar a tocar aquela musiquinha, ele já vai saber que tá na hora dele dormir. Tem alguns estudos que mostram até que a mesma música ela pode vir a acalmar essa criança mais para frente, até em momentos de estresse. Por exemplo, você canta sempre a mesma música para sua filha quando você vai fazer ela dormir. Quando ela passa por algum estresse muito grande, você canta essa música, ajuda ela a acessar aquela parte emocional que ela precisa para conseguir se acalmar. Então é legal, música é legal sim, mas sem a claridade, sem as imagens, sem a informação que o eletrônico traz. Então você pode ligar uma música? Pode, mas sem a luz, porque o problema na verdade é a luz, porque a luz ela dá indicativos que acabam cortando a liberação da melatonina, que é o nosso hormônio que é o hormônio que começa a disparar o ciclo todo dos hormônios para o sono, tá? Então voltando, primeira coisa que a gente faz então, cortou eletroeletrônicos dessa criança. O que a gente pode fazer depois? Já ir diminuindo a luz da casa. Por que diminuir a luz da casa? De novo, por causa da claridade. Lembra que é a claridade que indica para o nosso corpo que está chegando a hora de adormecer. O nosso relógio biológico já está, de certo modo, regulado. Mas você pode perceber que se você começar a diminuir a luz da sua casa por causa da criança, por causa do bebê, você vai perceber que vai fazer diferença para você também. Você também vai começar a sentir um soninho ali. Porque o nosso corpo foi programado, digamos assim, para fazer essa leitura, para entender que está chegando a hora de dormir com o sol se pondo, com a diminuição da luz. Então, a hora que a gente diminui a luz da casa, essa criancinha já vai comer, o corpinho dela, todo o mecanismo de adormecer, já vai falar assim, tá apagando a luz, tá diminuindo a claridade, tá chegando a hora de dormir. Então já vai relaxando. Outra coisa muito importante é não fazer atividades muito dinâmicas.
por exemplo, um bebezinho, ele ainda não faz atividades tão dinâmicas assim. O que você pode fazer? Qual a opção? É ficar mais com esse bebezinho no colo, ao invés de deixar ele no chão brincando e tentando treinar as novas atividades que ele consegue, que ele quer atingir, né? Dependendo da idade, aprender a engatinhar ou aprender a rolar, você fica com ele no colo, porque é menos estimulante. O colo é mais aconchegante, já ajuda o corpinho aí dando uma relaxada. Ler histórias para essa criança também é interessante. Então vamos lá. E as crianças mais velhas, o que é legal a gente fazer? Brincadeiras mais tranquilas. Como são brincadeiras mais tranquilas? A gente vai fazer uma brincadeira de montar, a gente vai fazer brincadeiras de raciocínio, são interessantes. Por exemplo, jogo da memória, quebra-cabeça, uma história que ela gosta, é legal você sentar com essa criança. E é legal, o tema hoje é ritual pré-sono, tá? Então, o que é legal? É legal porque esse momento ele pode virar até um momento aconchegante entre família, tá? Aquele momento bem carinhoso, que daí no futuro a criança vai lembrar. Até isso é legal do ritual pré-sono. Tá? Então, o que você pode fazer? Pegar um livro, contar uma história. Uma criança mais velha, não precisa ser sempre o mesmo livro. Um bebezinho pode até ser sempre o mesmo livro, que já vai ajudar ele a virar a chavinha. Do mesmo jeito que a música, sempre a mesma música, ajuda ele a virar a chavinha, é mais fácil, o mesmo livro também. As crianças mais velhas não precisa ser o mesmo livro, você pode deixar ela escolher, né? Hoje em dia tem milhares de livros. Até livros que falam sobre o sono. Tem um livro que eu adoro, que é O Coelhinho que Não Queria Dormir, que ajuda a criança a entender essa parte de dormir sozinha. Joia. Então, a gente diminui a luz, tira eletrônicos, põe brincadeiras mais tranquilas e depois de um tempo, né, isso eu tô falando, gente, esses rituais mais longos são pro pré-sono noturno. O ritual é legal você fazer um ritual pré-soneca também, que também vai te ajudar a fazer esse bebê adormecer mais fácil nas sonecas também. Gente, eu vou só fazer um parênteses. Eu vou só terminar essa linha de raciocínio e explicar para vocês, porque às vezes a gente até já mata essas dúvidas e depois eu respondo as dúvidas, porque senão eu vou perder minha linha de raciocínio, tá bom? Mas segura aí rapidinho, daí daqui uns 5, 10 minutinhos a gente já terminou essa parte de explicação e aí vocês começam a mandar as dúvidas, tá? Porque senão eu perco a minha linha de raciocínio. Mas então, bora lá. Aí a gente vai pegar essa criança e vai levar ela pro quarto. E dentro do quarto você pode ter alguns outros rituais. Com um bebezinho você pode fazer uma massagem, aí tem a parte de trocar a roupa, né? Trocar a fralda, colocar o pijaminha, tudo isso faz parte do ritual. Para as crianças que já têm o dentinho, até para aquelas que a gente já começa a escovar a gengivinha, né? Então, escovar os dentes e fazer o xixi, tudo isso são itens que podem fazer parte do ritual pré-sono. Como que a gente faz esse ritual? A ideia do ritual pré-sono é você fazer sempre as mesmas atividades na mesma sequência, principalmente para o bebezinho. Para as crianças mais velhas, é legal você fazer as mesmas atividades na mesma sequência, mas você consegue ter um joguinho maior, assim. Você não precisa fazer as 10 atividades na mesma sequência. Você pode fazer as 2 últimas, ela já vai entender. Principalmente no sono noturno, que eles já chegam no final do dia mais cansados. Agora, os bebezinhos, é legal você sempre fazer toda a sequência na mesma rotina, toda a rotina na mesma sequência, que daí você consegue direcionar bem e ele já vai entendendo. Com o tempo vai ser cada vez mais fácil fazer esse bebê adormecer. Joia? Então vamos lá. Para soneca, quanto tempo de ritual a gente faz? Para soneca durante o dia, é legal você fazer assim uns 15 a 20 minutos de ritual pré-sono. Tem, né, diferença, lógico, de bebê para bebê. Tem bebê que adormece mais fácil, tem bebê que é mais difícil de sono. Mas, como via de regra, a gente fala de 15 a 20 minutos
de ritual pré-sono para esse bebezinho ir mudando a chavinha de que está chegando a hora de adormecer. Quando que a gente começa esse ritual? Como eu já falei para vocês na aula de rotina principalmente, eu não acredito em janelas de sono. Eu acho que existe sim uma janela de sono, mas ela não é fixa por idade. E nem fixa por bebê, né? Tem os bebês, cada dia eles estão de um jeito, mas como via de regra, cada bebezinho tem assim uma margem que eles conseguem ficar acordados pelo mesmo tempo. Então, eu não gosto de falar em janelas de sono pré-fixadas, né, pré-determinadas. Eu gosto de você olhar os sinais de sono. Então, assim, você observou os sinais do seu bebê, começou a dar indicativos que tá sono. As crianças mais velhas, elas já tiram a soneca mais em horários mais fixos. Com o passar dos anos, elas vão mudando esses horários, mas dura mais tempo, né, o horário fixo. O bebê que tudo é muito rápido, né, a evolução deles é muito rápida, então acaba mudando tudo muito rápido. Então, o que é legal? Você viu esse sinal de sono, você já começa esse ritual pré-soneca, pré-sono noturno. Na verdade, o pré-sono noturno é legal você fazer sempre no mesmo horário, observando sinais de sono ou não nesse bebê. Porque aí a gente entra naquela conversa do sono, né? Que o bebezinho ele precisa desse indicativo de horário fixo para conseguir regular o reloginho biológico dele, tá? Então vamos lá. Durante o dia você vai observar os indicativos de sono do bebê. Viu? Ele começou a dar indicativos de que ele tá com sono? Começa o ritual pré-sono. O ritual pré-sono durante o dia, ele pode ter uns 15, 20 minutinhos. Ele pode ser uma versão do ritual maior, reduzida. O ritual pré-sono noturno é legal que ele tenha em torno de 1 hora. Outra atividade muito legal de colocar no ritual pré-sono noturno, principalmente, é o banho, que ajuda a relaxar. Só que o único problema do banho é que para alguns bebês o banho ele é muito estimulante. Então é legal o pai e a mãe precisam observar se o banho está sendo relaxante ou estimulante para esse bebê, tá? Mas é uma atividade também que pode ser usada como ritual pré-sono, principalmente pré-sono noturno, né? Que ele é um ritual maior, que ele demanda mais tempo para o bebê entender que está chegando a hora dele dormir de verdade, né? Dormir a noite inteira. Joia? Então, ritual durante o dia, uns 20 minutinhos, ritual pré-sono noturno, 1 hora, 40 minutos, 1 hora, depende do seu bebezinho, tá? E as atividades são essas, brincadeiras mais tranquilas, uma leitura de um livro, uma massagem, um colinho, um chamego, tudo isso é gostoso. Uma canção que você canta para esse bebê. Você pode colocar uma música no celular, mas lembrando de não colocar a tela do celular com luz, né, que isso atrapalha. Tem alguns estudos que mostram até que mesmo a luz indireta interfere nesse engate do sono. E, gente, sempre que você vai colocar o bebê para dormir, é no escuro. Você vai entrar com o bebê para o quarto escurinho, preparar esse ambiente, tirar os estímulos e deixar o bebê para dormir no escuro, tá bom? Joia, então bora para as perguntas. Eu vou começar aqui com a Dami, que foi a primeira. Caio, eu posso colocar para dormir em um local e depois levar para o berço? Então, o bebê, quando ele é muito pequeno, se ele adormece num local que não é o local onde ele vai passar a noite, ele tende a ter problema quando ele acorda no meio da noite. Por quê? Porque ele se sente perdido. Pensa assim, você dorme num lugar e acorda num lugar completamente diferente, que você não sabe onde você tá, você vai sentir um desespero. E o bebê é assim, por mais que ele conheça o berço, ele vai demorar para entender onde é que ele tá. Então ele vai acordar perdido. Então o legal é que esse bebê adormeça onde ele vai passar a noite, tá? Uma dúvida em relação às sonecas. O ritual deve ser o mesmo que o da noite. Minha bebê de 4 meses tem. Então, Camila, eu gosto e eu acredito que o ideal para soneca também é um ambiente tranquilo,
É lógico que durante o dia a gente não consegue ter tão poucos barulhos quanto à noite, que a noite ela é mais silenciosa. Mas você consegue um ambiente escuro e você deixar, por exemplo, é uma casa que tem mais de uma criança. O bebezinho, ele pode ir para o quarto dele, você fecha a porta. Então, quanto mais tranquilo você conseguir deixar, mais fácil vai ser para esse bebezinho ter uma soneca de qualidade. Então, sim, a soneca também, como o sono noturno, ela é no escuro, ela é no quarto, tranquila. Tem até o white noise que dá para colocar, que ajuda a abafar um pouco os sons externos, para que atrapalham normalmente as crianças. Então, Tatiane, eu acho que as luzes fraquinhas, eu acho não. Na verdade, o que as pesquisas mostram, né, tem mostrado é que as luzes fraquinhas também atrapalham sim o sono dessa criança. Porque de certa forma eles já chegaram à conclusão até de que algumas células que não são só da retina absorvem essa luz e entendem a luminosidade como, né, como um estímulo externo de que não está na hora de dormir. Então, assim, as luzes pequenininhas que a gente acaba colocando por segurança, se você não se sente confortável em deixar sua filha totalmente no escuro, coloca do lado de fora, coloca no corredor, sabe? Mas o quarto é legal que ele esteja totalmente escuro, tá? Faz diferença sim, pelo que os estudos estão mostrando pra gente. Boa noite, Stephanie. Aqui minha bebê dormia bem à noite, mesmo no I. Faltou aqui, Stephanie. A sua pergunta veio cortada, tá? Escreve aí de novo pra gente. Os, os maus hábitos pré-sono. Então, os maus hábitos são aqueles que acabam atrapalhando o sono noturno. O que pode atrapalhar? É aquela aula que a gente, acho que semana passada a gente falou sobre associações. São as associações negativas. O que são associações negativas? São aquelas que tiram a autonomia da criança. Então, assim, se aquela criancinha ela está acostumada a adormecer sempre mamando, ela vai acordar no meio da noite e ela vai entender que ela precisa voltar a mamar para conseguir adormecer de novo, tá? Isso é uma associação ruim, é um mau hábito pré-sono, porque você explica para o seu filho que o único jeito dele dormir é mamando. Então, durante a noite, quando ele for ligar um ciclo de sono no outro, ele vai precisar mamar. Então, isso é um mau hábito. O pai ali presente do lado, até o colo com balanço pode se tornar um mau hábito, sim. Só que assim, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que nenhuma pessoa é igual a outra, então nenhum bebê é igual ao outro. Então, o que é ruim para um pode não ser ruim para o outro. É aí que entra o trabalho de consultoria personalizada. É aí que entra o meu trabalho, que eu vou olhar e entender o que está acontecendo com esse bebezinho, porque que esse bebezinho não está conseguindo dormir, tá? Porque o que é para um nem sempre serve para o outro, tá joia? Aqui, ó. Ela mandou de novo. Peito. Aí na regressão dos 4 eu tirei o mamado pré-sono, mas ela está acordando muito ainda. Estou querendo voltar a dar o peito. O que você acha? Então, é o que eu estava falando aqui agora. O peito é uma associação muito forte. O que acontece na regressão dos 4 meses? Na regressão dos 4 meses, o relógio biológico deles começa a se formar bem e a sequência do sono deles, o ciclo de sono deles muda também. Então, esse ciclo de sono, o que acontece? A primeira parte do sono do bebê é o sono REM, que a gente chama, que é aquele sono mais leve. Para os adultos, é a última fase do ciclo e a parte que a gente sonha, quando o nosso sono está muito leve e que a gente acorda facilmente. O bebê também é a fase do sono leve, que ele também acorda facilmente. Qual é a diferença?
esse sono REM no bebê é a primeira parte do ciclo dele de sono. Por quê? E é a parte que ele fica do ciclo que ele passa mais tempo. Por quê? Porque é nessa fase do sono que a gente fixa toda a memória do dia. E além de fixar toda a memória do dia, a gente fixa o aprendizado também. Então, por que que para o bebê é importante ele passar muito tempo nessa fase do ciclo de sono? Porque ele tem muita coisa para aprender. A gente, como adulto, já não tem muita coisa para aprender. A gente já aprendeu praticamente tudo, né? Sim, na parte de desenvolvimento motor, né? E cognitivo. O bebezinho não, ele tem que aprender tudo. Então, ele passa muito tempo nessa fase. O bebê de 4 meses, ele tem essa mudança de ciclo, tá? Ele começa a ter, de fato, um sono noturno com todos os hormônios que a gente tem no sono adulto. O ciclo deles é mais curto que o nosso, o ciclo dura de 1 em 1 hora, e o deles dura de 1 em 1 hora, o nosso dura mais, o nosso dura umas 4 horas, mais ou menos, dependendo de cada um. Mas é aí que dá essa mudança. Então, o que acontece? O bebê ele fica com dificuldade de adormecer, porque ele começa a ter uma linha de raciocínio muito maior, tem uma maturação neurológica muito grande. Então, ele começa a querer prestar atenção em mais coisas, ele não quer dormir, porque dormir é perda de tempo. Ele tem muita coisa para aprender, por que ele vai dormir, entendeu? É aí que eles começam a brigar muito. Agora, se você introduzir esse peito de volta, você vai ensinar para o seu filho que o único jeito dele adormecer é mamando. Então, toda vez que ele passar na fase do sono leve de novo, ele vai requisitar esse mamar outra vez. Então, assim, de cara, pode ser que você não tenha um problema, mas muito provavelmente no futuro, esse bebezinho vai começar a acordar de hora em hora, e requisitando sempre o mamar. E você vai perceber assim, que ele não mama, ele não tá com fome. Ele vai dar 2, 3 sugadas e vai voltar a dormir, tá bom? Que todo bebê de 4 meses passa pela regressão. Todos os bebês passam por esse boom neurológico, passam por esse desenvolvimento, mas como cada pessoa é uma, cada bebê é um. Nem todos sentem da mesma forma. Tem alguns bebês que passam batido. A mãe, no máximo, vai perceber, ele teve um soninho um pouco mais agitado, uns dias. Mas não, nem todos acordam de hora em hora, nem todos brigam muito para dormir. É muito relativo, tá? Lembra assim que nada é 100% com todos. Do mesmo jeito que nenhum adulto é 100% igual ao outro, nenhum bebê é 100% igual ao outro, tá? Quanto tempo normalmente leva para passar? A regressão dos 4 meses, ela demora umas 2 semanas, em média, para passar, tá? Que é as características principais da regressão dos 4 meses é muita briga para dormir e o sono muito leve, tá? É um bebezinho que ele vai chorar muito porque ele não quer parar de fazer o que ele tá fazendo, ele não quer dormir. E até porque ele não consegue dormir, ele não sabe direito que o que ele tá sentindo é sono, tá? Joia, pessoal. Mais perguntas sobre ritual, sobre sono, de maneira geral? Então, vou ler uma pergunta que me mandaram durante a semana. Você acha interessante colocar o banho todas as vezes no ritual pré-sono? Então, o problema do banho é que ele tira um pouco a praticidade do ritual pré-sono. O que a gente tem que lembrar também? Que sempre que esse bebê ele vai dormir, é legal a gente conseguir... Se a gente conseguir fazer esse ritual sempre que a gente for colocar esse bebê para adormecer, vai facilitar a nossa vida, inclusive fora de casa. Então, assim, se você fizer um ritualzinho que você consegue fazer quando você estiver em uma festa, quando você estiver em algum lugar que não seja a sua casa, isso vai trazer uma facilidade para você. Porque o seu bebê ele já vai entender que está na hora de dormir mesmo se ele não estiver em casa. Entendeu?
Então, sempre que você sai, ele fica mais agitado. O que que acontece? É aquilo que eu falei. Pensa assim, é um mundo inteiro muito novo. É muita coisa para eles conhecerem. E aí entra aquela parte de hiperestimulação. Por quê? Porque ele tem tudo aquilo e ele quer absorver tudo aquilo, ele quer aprender tudo aquilo, então ele quer olhar cada detalhe. Tem muita música, então eles prestam muita atenção também na parte auditiva, eles querem escutar tudo, eles querem ver tudo, eles querem sentir o gosto de tudo. Por isso que quando eles saem de casa, eles ficam muito agitados, porque é muita informação. É tudo muito novo. E eles não sabem de nada, nunca tiveram vivência nenhuma. Eles estão querendo aprender tudo, então não adianta. Saiu à noite, eles vão ficar agitados, vai ser mais difícil. Se você conseguir, eu vi de tudo, já vi até gente colocando protetor auricular, colocando venda. Seria o ideal, você conseguir isolar a parte acústica e as luzes, aí você está usando mais. Mas de fato, a hora que eles saem de casa, eles ficam mais agitados mesmo. Não tem muito o que fazer. O ideal seria você ter um ritual pré-sono que você consiga fazer fora de casa. Aquilo que eu falei. Numa festa fica muito difícil você achar um ambiente silencioso, com menos luz, que você consiga tirar esse bebê desse excesso de estímulos para ele conseguir ir relaxando e então adormecer. Joia, então, vamos falar um pouquinho de pesadelos, terror noturno. O terror noturno, ele não é uma doença, mas é como se fosse um estado neurológico, né? Acaba sendo muito parecido com o pesadelo. A diferença do terror noturno e do pesadelo é que no terror noturno a criança ela não acorda, ela ainda está dormindo, mas ela grita muito. E o que a gente tem que fazer? Tentar acalmar, mas na verdade você não vai conseguir, porque como ela ainda está dormindo, você não vai conseguir estar presente com essa criança. O que você pode fazer? Você isola essa criança para que ela não se machuque. Aí entra aquela música que eu falei, se você canta, às vezes isso ajuda a criança a voltar, a relaxar e voltar a dormir, mas como via de regra, o terror noturno não tem muito a ser feito. É uma fase, não são todas as crianças que passam, na verdade são pouquíssimas que passam, e elas voltam a dormir sozinhas, não tem muito o que fazer, não. Os pesadelos normalmente estão conectados com alguma coisa que a criança está vivenciando. Isso a gente já consegue mexer um pouquinho. Pode ser um desenho que ela está assistindo, que está fazendo ela pensar muito naquilo durante a noite. É alguma coisa que está assustando essa criança. Então, assim, o pesadelo a gente ainda consegue trabalhar. Ela vai acordar, então você consegue conversar com essa criança, tá? Eu posso fazer uma live só com esses distúrbios de sono, que daí eu consigo trazer mais conteúdo, que hoje é pouco tempo para a gente conseguir dissertar a respeito de tudo isso, né? Porque é muito rico, né? A parte fisiológica, neurológica é muito grande para a gente falar de distúrbios, tá? Mas, como via de regra, assim, o pesadelo e o terror noturno tem essa diferença. No terror noturno, a criança ela não desperta. É como se ela... É como se fosse um sonambulismo, falando grosseiramente. Ela tá dormindo e ela grita, ela às vezes se debate. A ideia é você, como pai e mãe, você observa para ela não se machucar. Pode colocar uma música tranquila, mas os especialistas falam que não tem muito o que você fazer, tá? É uma fase e isso vai passar. Não tem muito o que fazer. O pesadelo já não, né? O pesadelo a criança desperta, você acolhe, você acalma e faz ela voltar a dormir, tá? E observa, vê o que tá fazendo qual que é esse pesadelo, que às vezes pode ter sido um desenho que ela assistiu, pode ter sido alguma situação que ela viveu, que pode estar fazendo ela vir a ter esse pesadelo. Posso até fazer uma live com uma psicóloga para a gente conversar alguma coisa mais nessa linha
de vivências e consequências no sono. Bem legal. A live que eu prometi com a Nutri, a gente tá tentando, eu conversei com ela já, a gente tá tentando achar um horário que encaixe na agenda das duas, tá, gente? Mas essa Nutri até que eu tenho contato, ela é inclusive consultora de amamentação, além de ser especialista em introdução alimentar. Então, assim, eu tô tentando encaixar a agenda, tá, pessoal? Juro que eu tô tentando. É que ela dá aula e além do consultório, a agenda dela tá bem complicada, mas a gente vai conseguir, nem que seja um sábado esporádico, assim, uma live de sábado. Aí fica salva também depois que você consegue assistir, tá bom? E aí, pessoal, mais perguntas sobre o ritual pré-sono? Vou dar então uma repaginada para quem entrou depois, tá? Diferença conceitual de ritual e rotina. A rotina é tudo aquilo que a criança faz. O ritual é a sequência de atividades que a gente vai fazer com essa criança nesse períodozinho pré-sono para ela entender que está chegando a hora dela adormecer. Então, isso é o ritual. Pontos importantes desse ritual pré-sono. A gente tirar a parte de excesso de estímulos eletrônicos hoje em dia, ir diminuindo a luz, pensar bem nas atividades que essa criança vai fazer. Será que uma brincadeira de pega-pega é uma brincadeira interessante? Ou é melhor a gente pegar umas brincadeiras mais tranquilas, sentadinha, montando, brincando de quebra-cabeça e coisas nessa linha? Lembrar que a gente pode tornar esse ritual pré-sono um momento família, um momento aconchegante que vai trazer boas recordações para essa criança e vai tornar para ela o sono uma coisa legal, vai tornar para ela o momento dormir gostoso, né? Trazer um carinho em relação a isso, né? Que muitas vezes a criança não quer dormir também porque ela acha desinteressante. Isso falando de crianças mais velhas. O que mais? Soneca e sono noturno é feito no escuro. O quarto não precisa ter luz. Eu sei que às vezes a gente fica com medo, mas a criança, ela conhece o que você pode fazer para evitar algum possível problema das crianças que já dormem em cama. Não deixa nada que ela possa tropeçar, mas a criança, a hora que ela acordar, ela vai conseguir enxergar as coisas principais no quarto dela, assim. Ela conhece o quarto dela. Então, essas luzinhas de tomada, elas atrapalham sim, porque tem gente que é muito sensível à luz. Tem gente que dorme com a luz da sala acesa, mas tem gente que tem problema com luzinha de codificador. Então, criança também. Tem criança que vai dormir com a luz da tomada muito bem e tem criança que uma luzinha qualquer vai atrapalhar. Então é legal esse quarto tá bem escurinho. Ritual pré-soneca durante o dia, 20 minutinhos. Ritual pré-sono noturno, 1 hora. Mais uma perguntinha só. Se a criança dorme muito pela manhã, atrapalha o sono noturno? Então, sim. As sonecas é aquilo que a gente conversou na rotina. A gente tem um limite de horas que essa criança pode dormir durante o dia que não vão atrapalhar o sono da noite. Que na verdade vão ajudar, porque não vão deixar o corpinho dessa criança entrar em estresse. Porque se a criança não dorme nada, também aquela ideia de eu vou cansar muito ela, não vou deixar ela dormir para ela dormir bem à noite, não funciona com criança que precisa da soneca ainda. Até 3 anos as crianças precisam dormir durante o dia, porque senão o corpinho delas começa a produzir muito cortisol e o cortisol inibe a melatonina, que é o hormônio do sono. Então é importante sim dormir durante o dia. Dormir demais durante o dia atrapalha sim o sono noturno. Um bebezinho de 40 dias, que nem a gente falou na aula sobre o sono, ele ainda não tem definido
sono noturno e sono diurno, porque o relógio biológico dele ainda não funciona igual ao nosso com 24 horas. O relógio biológico do bebezinho de 40 dias, ele ainda tem em torno de 3 horas. É como se o dia dele durasse 3 horas. Então, ele ainda... O sono diurno dele ainda não pode atrapalhar o sono noturno, porque ele ainda não tem esse conceito de sono noturno fisiologicamente falando. Mas, se dormir muito durante o dia, ele pode vir a fazer aquela troca de sono de dia pela noite. Então é legal a gente tomar cuidado, não deixar essas sonecas, que não são sonecas ainda, mas não deixar dormir muito durante o dia. Durante a noite a gente não acorda o bebê, mas durante o dia, se começar a passar muito de 1h30, 2 horas a soneca, eu recomendo que você comece a mexer um pouquinho nesse bebezinho para ele ir acordando, para não correr o risco dele acabar trocando o sono noturno, acabar trocando o dia pela noite. Isso pode acontecer sim, principalmente com bebezinhos muito pequenininhos que ainda não formaram o relógio biológico deles. Se ele dormir demais de dia, ele vai acabar dando indicativos para o reloginho dele que aquela é a hora de liberação dos hormônios do sono noturno, tá? Mais alguma dúvida? Joia. Gente, eu juro que eu tô tentando fazer essas lives ficarem disponíveis no YouTube. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, mas eu vou consultar o meu técnico de internet, meu ilustríssimo, digníssimo marido, para ele ver o que eu tô fazendo de errado, porque eu estou colocando os vídeos no YouTube, mas eles não estão ficando disponíveis, as pessoas não conseguem vê-los. Então eu vou mexer nisso para ver o que eu tô fazendo de errado, tá? Então eu vou deixar essas lives sempre disponíveis no YouTube. No mesmo canal, o nome é o mesmo, Dormindo com Amor. Agora começamos com as lives no Face também. Vamos ver se deu certo. Vou descobrir agora no final. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. Muito obrigada por permitir que eu divida o meu conhecimento com vocês. Só explicando mais um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou uma consultora de sono, eu trabalho com isso, eu trabalho ajudando as mamães que têm dificuldade em fazer os seus bebezinhos dormirem bem à noite. No Insta eu não tem um GVTV que eu também não sei mexer ainda. Ele pelo que eu entendi, ele é um pouquinho mais complexo, mas eu vou descobrir como é que ele funciona. No Insta, no Face eu sei que dá para ele ficar salvo no Face. No Insta eu ainda não descobri como é que faz. Mas eu vou descobrir. Então, voltando. Eu sou consultora de sono, eu trabalho ajudando as mamães a ensinarem os seus bebês a dormir. Ensinar sim, porque o bebê ele não nasce sabendo dormir. Do mesmo jeito que o bebê não nasce sabendo comer, ele não nasce nem sabendo mamar, ele nasce. A gente já tem que ir ensinando tudo, então a gente tem que ensinar sim esse bebê a dormir. E tem alguns bebezinhos que têm dificuldade, acabam fazendo algumas associações ruins, tá? De sono. Então, isso acaba quebrando a noite dele, esse bebê acaba acordando de hora em hora. O meu trabalho é ajudar essa mãe a olhar essa rotina, entender o que está acontecendo de errado, e então a gente conseguir arrumar isso, né? Que pontinha que tá solta, e junto com essa mãe, entendendo essa família, a gente escolhe qual é a melhor técnica, sim, qual é a melhor, porque existem diversas técnicas conceituadas cientificamente. Eu estudei muito parte de fisiologia de sono, técnicas para ensinar o bebê a dormir. E aí a gente escolhe essa técnica e junto com essa mãe a gente vai aplicando essa técnica para conseguir ensinar o bebezinho a dormir, porque uma noite de sono bem dormida faz toda a diferença para esse bebê. Tanto na parte de desenvolvimento cognitivo, neurológico, motor, quanto
pro dia do bebê. O bebê ele fica melhor humorado quando ele dorme bem. Ele come melhor quando ele dorme bem. Então, o meu trabalho é esse. Precisando da minha ajuda, estou à disposição, é só chamar inbox, tá bom, gente? Foi um prazer, muito boa noite para vocês. Muito obrigada por ajudá-los. Estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Boa semana para vocês. Beijão, boa noite. Vou tentar fazer isso, salvar. Eu sempre salvo e compartilho. Na verdade, compartilho não, eu salvo e deixo salvo no Stories. Eu não sei se você consegue compartilhar. Bom, vocês devem entender mais que eu. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem inbox. Sou meio, ainda tô aprendendo essa parte de tecnologia. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite, boa semana para vocês. Tchau, tchau.